Bom dia, a paz do Senhor a todos. Vamos chegando para a nossa aula de hoje. Bom dia a quem vai chegando. Nossa lição de hoje é a continuidade, né, do estudo de livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. E enquanto os irmãos vão chegando, a gente vai conversando um pouquinho. Hoje é um domingo um pouquinho diferente do domingo passado, que era um domingo de sol. Hoje tem, né, nuvens, nublado, mas isso é bênção, porque o Senhor tem enviado chuva sobre o nosso estado, né, para aliviar um pouco a estiagem. Nós damos graças a Deus por tudo, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Vamos chegando, irmãos. Ver quem vai chegando. Podem colocar comentários. Talvez eu não consiga acompanhar todos os comentários, mas podem ir colocando, cumprimentando os irmãos, né? Para tentar que a nossa aula ela seja o mais parecido possível, né? Da gente estar juntinhos dos outros. Paulo, bem-vindo. Que Deus abençoe. Paz do Senhor também para ti. Paulo, que foi meu consultor num ponto aqui da nossa lição, e mais tarde eu vou comentar aqui. Se aproximando, nós estamos já quase na nossa hora de começar a nossa aula. Deus abençoe cada um. Agora com, né, essa abertura parcial dos tempos, né? Nós temos, então, os cultos que já estão sendo divulgados, os horários, e para os irmãos que desejam participar, é necessário se inscrever, porque o número máximo por reunião é de 30 pessoas. Então, para quem congrega ali na matriz, é necessário ligar ali para a secretaria, conversar com a Débora Garcia e dar o seu nome. Então, para que tudo seja feito com ordem, né, meus irmãos, e a gente possa aos pouquinhos retomar, então, os nossos cultos presenciais. Que Deus abençoe. A escola dominical permanece online, ela não foi autorizada ainda a retornar, então, é importante que os irmãos saibam, não vai haver escola dominical por enquanto, que o que vai ocorrer é um culto matinal das 10 da manhã, e aí os irmãos que vão dirigir ali, eles sabem se vão, né, abordar o tema do dia, da lição ou não, isso vai ficar a critério dos irmãos. Mas a escola dominical, então, no nosso formato de lição semanal, ela permanece online. E graças a Deus que nós temos essa ferramenta para poder continuar ministrando as nossas aulas. Então, bem-vindos a todos que estão chegando. Leonardo, paz do Senhor para ti também. Deus abençoe a Eveline, o Constantino e a Sueli. A Denise chegou também, Denise querida, saudades de ti. Vamos começar então. Vou começar com a leitura do texto áureo. Para quem não tem a revista, essa aqui é a lição, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, lição número 8. E o texto áureo, então, ele diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esse versículo está em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que é parte da nossa leitura em classe. E a verdade prática nos diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E eu vou convidar aqui a minha secretária, a Débora. A senhora. E a Débora, então, vai fazer a leitura. Paz o Senhor, Jorginho e Mari, bem-vindos.
Eu vou estar trocando os banners aqui, irmãos, tá? Então, às vezes vai dar uma pequena pausa, mas só para poder trocar aqui. Então, vamos lá. Né? Eu li o texto áureo, a verdade prática também foi lida. E agora a Débora, então, ela vai ler os nossos... são 2 textos, né, da leitura em classe, que se encontram em Efésios, capítulo 2, dos versículos 20 a 22, e Mateus, capítulo 4, dos versículos... Mateus 7, dos versículos 24 a 27. Iniciando, então. Pode ler, bem alto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 20 a 22. E agora E Mateus 7, 24 a 27. Isso. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Obrigada, minha filha. Deus te abençoe. Débora, que daqui a pouco mais vai ouvir a aula dela também, dos pré-adolescentes. E eu vou convidar o Miguel, então, para vir aqui e orar conosco para a gente iniciar, então. Paz para o Senhor. Oremos. Querido Senhor, te agradecemos, Deus bendito, mais um dia de vida, de saúde que tu nos concede. Que oportunidades e o privilégio que nos dá, Senhor, de estar, Senhor, assistindo, Senhor, a escola dominical, o ensinamento da tua palavra. Que podamos, Senhor, ser cada um de nós edificados nessa manhã. Todos aqueles que participarem, todos aqueles que depois vierem ouvir. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesses dias difíceis, Senhor. A tua graça, Senhor, a unção do teu Espírito Santo seja com cada um de nós. Abençoa a senhora Martinha, que vai estar, Senhor, com a lição. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos iniciar, então. Então, o título da nossa lição, né, eu tive que abreviar, porque não cabia tudo ali, mas ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quem é que está edificado? Se a gente lê os versículos anteriores, nós vamos ver que são aqueles que foram salvos em Jesus. Então, eles agora foram edificados, mas não é sobre qualquer fundamento, não é qualquer coisa que a igreja do Senhor está sendo edificada, está crescendo, né? Existe um fundamento único, existe realmente somente uma base para que a igreja do Senhor cresça. E essa, segundo fala Paulo, então, aos Efésios, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o testemunho dos profetas, diz a nossa lição. E nós vamos, então, entender, ao longo da lição, que fundamento é este, ok? Quando nós falamos em edifício, voltar um pouquinho, em edificação, porque nós estamos falando sobre edificados sobre um fundamento, quando nós falamos em edificação, nós pensamos o quê? Pensamos numa construção, não é? Num edifício que deve ser construído com cuidado, com muita responsabilidade, porque se não for feito com o material correto, com uma base correta, ele cai. E nós vamos ver mais adiante, Mateus 7, 24, e é importante isso, irmãos, a gente entender que quando Paulo ele se refere à igreja como uma edificação, ele está considerando todos esses fatores, né, de uma boa base, de um bom fundamento único, mas também tudo que envolve essa edificação, ela tem que ser correta, ela tem que ser responsável, para que essa edificação realmente venha a ser firme e segura. Então, entrando no ponto 1 da nossa lição, que fala, né, um edifício espiritual. E aí, então, o nosso comentarista, ele começa a mencionar
o santuário judeu, para dar um contexto, né, uma base. O que era o santuário judeu? Então, no Antigo Testamento, nós, né, lembrando lá da caminhada do povo quando sai do Egito, passa, então, 40 anos no deserto, o Senhor, ele coloca, então, uma ordem a Moisés que fosse construído o tabernáculo, né? Nós não vamos entrar aqui, porque tem muita coisa para falar. Mas o tabernáculo, então, ele era móvel, e ali estava a presença de Deus, né? De uma forma figurada, não só figurada, porque ela era real ali, mas como um símbolo para o povo, de que o Senhor realmente estava. E, posteriormente, né, quando eles entram na terra de Canaã, conquistam a terra, o tabernáculo permanece, até que Deus ordena que fosse construído um templo. E este templo, então, ele deveria estar em Jerusalém, como o Senhor ordenou. Então, tanto o tabernáculo quanto o templo foram ordenados pelo Senhor para que ali a sua presença estivesse. Mas a verdade, irmãos, é que a gente sabe, pelo que diz a palavra, que Deus nunca desejou e nunca necessitou de um tabernáculo, de um templo, de uma construção feita por mãos humanas. Ele queria realmente habitar no coração do povo. Ele usava essas construções, esses santuários, como um símbolo. E a gente estudou há uns 2 trimestres atrás, pelo menos, todo o significado do tabernáculo é um simbolismo muito forte, muito importante para a nossa vida. Então, esse é um símbolo que o Senhor queria, mas apenas, assim como a gente falou em 2 lições passadas sobre a circuncisão, que ela era um símbolo do que o Senhor queria realmente na vida do povo, uma santidade, da mesma forma, né? Então, o habitar em templos feitos por mãos humanas nunca foi realmente o desejo do Senhor, e sim estar no coração do seu povo. Como nós já estudamos também, né, os gentios estavam separados da comunidade de Israel, estavam separados das promessas, da aliança do Senhor. E no templo de Jerusalém, no santuário, enfim, havia o pátio exclusivo dos gentios, eles só podiam chegar até ali. Não poderiam ir mais adiante, eles não tinham essa permissão, essa autorização, porque eles eram considerados imundos. Mas, glória a Deus por isso, né, que nós vimos a aula passada com o irmão Walter, o professor Walter, que Cristo fez a nossa reconciliação com Deus, né? Ele é a nossa reconciliação. Então, hoje, em Cristo, judeus e gentios têm igual acesso ao Pai em um espírito, que é o que diz a palavra. Ele desfez essa inimizade que havia, né, entre judeus e gentios. Ele desfez toda aquela separação que Jesus fez na cruz por nós. Então, agora, nós temos igualmente esse acesso ao Pai. E como Jesus disse, então, para a mulher samaritana, e está ali em João, capítulo 4, versículos 21 e 23, que chegaria um tempo em que os verdadeiros adoradores já não adorariam no templo de Jerusalém, e nem no monte onde ela fala, né, em Samaria, mas sim em espírito e em verdade. E, irmãos, a gente está vivendo momentos em que né, alguns estão podendo retornar ao templo de uma forma muito limitada, de uma forma muito cuidadosa, e nós estivemos esses mais de 2 meses sem poder ir ao templo. E como é que a gente fica, então, sem poder ir ao templo? A gente não adora o Senhor, a gente não deixa de ser cristão, deixa de servir a Deus? Não. Nós o adoramos, então, em espírito e em verdade, nós temos experimentado essa realidade. Aleluia por isso, né? Porque o véu que separava, então, o santo dos santos, né? O santo lugar que somente os sacerdotes podiam entrar, e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar, este véu foi rasgado. Em que momento foi rasgado? A Bíblia nos diz quando Jesus expirou na cruz, quando Jesus morreu. No momento em que ele realmente morreu, ali o véu foi rasgado. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Porque essa separação, então, né, entre o homem e Deus, ela então já não existe mais. O muro de divisão entre judeus e gentios também não existe mais. E glória a Deus por isso. Paz, queridos. Dando uma olhadinha de vez em quando nos comentários, tá? Para cumprimentar vocês. Ponto 2 ali. Então, o que diz o nosso ponto 2? Que
agora nós temos um santuário cristão. E qual é este santuário? Se nós falamos do santuário judeu, né, que era o tabernáculo e posteriormente o templo, que santuário é este? Ora, isso é o maravilhoso do Evangelho, irmãos, que Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que criou todas as coisas, tudo foi feito pela mão dele, ele não precisa de ninguém, ele é soberano sobre todas as coisas, ele agora, através de Jesus, vem habitar em nós. Nós somos esse novo santuário. Atos 7, do 48 ao 50, é Estevão que está falando. Estevão ali, nos minutos que antecederam, no tempo que ele fez um discurso e após ele foi apedrejado e até a morte, ele fala ali nos versículos 48 a 50. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então, quando ele fala ali, como diz o profeta, ele está citando o profeta Isaías, no capítulo 66, versículos 1 a 2, que o Senhor já falava. Como é que eu vou estar habitando em templo feito por mãos humanas? Minha mão fez todas as coisas, né? E Paulo também, da mesma forma ali, ele fala no Areópago, quando ele chega no Areópago e está aquela multidão reunida em Atenas, e ele então também começa a discursar, e ele diz o seguinte, em Atos 17, do 24 ao 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, por ele mesmo quem a todos dá vida. Deixa eu retornar um pouquinho. Como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, esse Deus poderoso, criador de todas as coisas, que não precisa de ninguém, que ele é que dá vida, é ele que dá respiração e tudo mais, ele agora vem habitar num coração antes pecador, antes imundo, mas que agora, contrito, reconhecendo que precisa do Senhor, reconhecendo, se entregando a Jesus, ele vem habitar em nós. E isso, irmãos, é maravilhoso demais quando a gente para pensar na grandiosidade do Senhor e que Ele está habitando em nós. Isso, para mim, irmãos, continua sendo um mistério, sempre vai ser. Eu acho que chegando ao céu, em nome de Jesus, que a gente vai começar a deslumbrar um pouco, porque a nossa mente não alcança como pode, mas é assim mesmo. O Senhor, Ele veio habitar em nós. 1 Pedro 2, do 4 ao 5, Pedro fala então, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O próprio Pedro, que o Senhor fala para ele, tu és Pedro, e muitas pessoas confundem isso, e entendem que Pedro é o fundamento da igreja, Pedro é a pedra que a igreja, o Senhor construiria, porque ele fala, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, mas ele não está falando que edificaria sobre Pedro, porque Pedro significa pequena pedra, pedregulho. Jesus está falando sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Então, esse Pedro que entendeu muito bem, ele não fez confusão no que Jesus estava falando, ele entendeu muito bem que ele era apenas uma pedrinha pequena, mas a rocha era Jesus, a rocha da edificação, ele então fala isso, né? Que o Senhor era a pedra viva, que foi reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, e que nós também somos pedras vivas, essas pedras da construção. E aí, se a gente fosse fazer, assim, uma planta do templo espiritual, né? Nós poderíamos dizer o seguinte, que o edifício é a igreja do Senhor, né? Como já desde o início da lição a gente já vem falando. Então, nós, a igreja, os salvos, todos aqueles que se entregaram a Jesus, são este edifício. Quem é a pedra angular deste edifício? É Jesus. Não há outra pedra angular, é Jesus.
E o fundamento que é construído acima dessa pedra, então, a pedra dá o início, o fundamento é a doutrina, é o ensinamento dos apóstolos. Mas quem são, então, as pedras que antigamente não existiam tijolos, então se construíam com pedras, né? Hoje a gente pode trazer para a nossa realidade. Quem são essas pedras vivas que Pedro fala? Quem são os tijolos que Deus usa para ir construindo este edifício? Somos nós, os cristãos, né? Chamados de pedras vivas, então, nesse texto aqui, pelo apóstolo Pedro. E aí a gente entra, irmãos, no ponto 3 desse primeiro tópico, que é a pedra angular. Essas construções antigas, elas tinham sempre uma pedra angular, que era uma pedra de esquina, né? Era uma pedra especial, porque ela precisava formar um ângulo de 90 graus para ficar exatamente na esquina, né? Um 90 graus perfeito. Então, ela não podia ser qualquer pedra, ela tinha que ser muito bem escolhida. Dentre todas as pedras que existiam, os construtores escolhiam uma pedra que estivesse dentro dos requisitos necessários para ser pedra de esquina. E como eu falei no início, eu fiz uma consultoria com um especialista aqui em construção, o Paulo, o irmão Paulo. Para quem não sabe, ele é o nosso primeiro regente do Coral de Casais, o Coral Aliança. E ele também, além do trabalho dele regular, ele também tem o trabalho com construção. E eu perguntei para ele, Paulo, me dá uma ajuda aqui, com relação à pedra angular. Eu podia pesquisar muitas coisas, mas eu achei interessante pegar alguém que trabalha com isso, né? Então, ele me falou disso, dessa pedra, que ela era necessária, que fosse uma pedra perfeita, de 90 graus, né? E ele falou também que as pedras eram talhadas manualmente, que o cortador tinha que procurar uma pedra que tinha um veio reto, para que ao fincar os cravos, ela rachasse com perfeição nas duas direções, né? Então, já as outras pedras, eram 4 dessas, né, para ir nos 4 cantos do edifício, por isso que ele era de esquina. Já as outras pedras não precisava ter essa perfeição do ângulo de 90 graus, porque só um lado delas ia ficar exposto, né, ia ficar realmente do lado de fora, né. Então, a pedra angular, ela daria sentido, sustentação para as colunas, mas também sentido, ou seja, ali onde ela fosse, assim ia crescer o edifício. Ele não ia crescer para o lado. Se ela está aqui, né, vamos fazer direitinho, então o edifício ia crescer assim. E se o outro canto dela estava assim, o edifício ia crescer assim. Então não podemos crescer fora do sentido que Deus nos dá. Se a pedra está aqui e o edifício cresce assim, é um edifício torto, um edifício inseguro, é um edifício que não serve. Então é isso. Hoje em dia já não se usa mais a pedra angular. Ele até falou que usam sapatas de sustentação, que constrói vigas em cima, baldrame, enfim, muitos termos técnicos que eu não entendi muito bem. Mas que ele explicou de uma forma bem interessante que então agora as vigas dão essa sustentação. Mas antigamente não havia isso. Então o que era necessário? A pedra angular. E ela permanece então no edifício espiritual do Senhor. Essa pedra, ela permanece necessária e insubstituível. E quem é essa pedra, então? É Cristo. Cristo é a pedra angular. Né? O ponto 4 ali desse primeiro tópico, então ele nos fala. Então, entendendo a necessidade e a importância dessa pedra angular, de ficar nas esquinas, que ela tinha que ser perfeita. Jesus, né, perfeito em todas as coisas, não pecou, nunca se afastou da vontade de Deus, nunca fez nada no seu ministério aqui na terra que desagradasse ao Senhor. E Jesus é perfeito porque ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Então, ele é esta pedra. O que diz o Salmo 118, versículos 22 e 23? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, o salmista, lá no Salmo 118, ele já falava da pedra angular, falava que os construtores a rejeitariam, mas que o Senhor, isso vinha do Senhor, que era maravilhoso aos nossos olhos, essa pedra que já estava sendo profetizada, né? Jesus. E como nós sabemos que a pedra é Jesus? Por aquilo que a gente já leu,
Pedro já fala, e Pedro continua ali. Nós lemos o capítulo 2, versículos 4 e 5, e agora o versículo 6. O que Pedro fala? Pelo que também na Escritura se contém. Pelo que também na Escritura se contém. O que diz a Escritura? Eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E Atos 4, o versículo 11 diz: esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, ali, os apóstolos, eles estão falando aos demais judeus que Jesus, estão falando de Jesus, que Jesus é a pedra que foi rejeitada. Então, a gente olha para o Antigo Testamento, já estava se falando dessa pedra que seria rejeitada pelos construtores, lá no Salmo 118. E agora em Atos dos Apóstolos, então eles estão falando, Jesus é esta pedra que vocês rejeitaram. E aí Pedro vem falar novamente que há uma pedra preciosa e eleita que foi, e ele está falando, né, nos versículos anteriores que nós lemos, que é Jesus. Então, a Bíblia testifica que Jesus é esta pedra. E olha só o que essa palavra fala, né? Jesus é a rocha sobre a qual o homem prudente constrói a sua casa. Mateus 7, do 24 ao 27. Então, ali, quando foi lido na leitura em classe, que a Débora leu, vocês acompanharam, esta rocha que o homem prudente constrói a sua casa, para que ela não venha ruir, e não sobre areia. Areia são pequenas pedrinhas, na realidade, mas quem constrói qualquer coisa sobre areia, basta um movimento de vento, basta vir uma onda e já tudo se desfaz, mas quando constrói sobre a rocha, que é Jesus, ela permanece mesmo em meio às tempestades. Estamos em momentos difíceis, a gente sabe, todo mundo está falando a mesma coisa, mas nós temos essa palavra de esperança, não só para nós, para nossa família, mas nós temos para aqueles que estão desesperados ao nosso redor, nós temos uma rocha sobre a qual nós podemos construir a nossa vida, a nossa casa. E quando vem as tempestades e sobe o rio, a nossa edificação não cai, ela não é destruída, porque ela está sobre a rocha que é Jesus. Então, Jesus, ela é essa rocha. Jesus é também o quê? A pedra de Israel, que está em Gênesis 49, 24. Jesus é a rocha eterna. Isaías 26, 4. Jesus é a pedra lá de Daniel 2:34, que foi cortada sem auxílio de mãos e feriu e esmiuçou a estátua de Nabucodonosor, do sonho dele, né? E aquela estátua representava o quê? O sistema político governamental, tanto humano quanto maligno. Então, Jesus é essa rocha, essa pedra que é cortada sem auxílio de mãos, ou seja, ela é viva, ela mesma tem movimento, e ela vai e destrói aquela rocha, destrói todos esses sofismas, todas essas estruturas humanas que são malignas e que só confundem, que só destrói as vidas das pessoas. Jesus é essa rocha de Daniel. Jesus é aquela rocha que fala o Salmo 40. Peraí que eu pulei aqui, cadê o Salmo 40? Jesus é a rocha. Eu acho que não coloquei aqui. Sim, tá aqui. Jesus é a rocha que fala o Salmo 40, que o Senhor nos tirou de um charco de lodo e nos firmou os pés sobre uma rocha. E por isso, então, que Paulo fala aos Coríntios, né, no 1 Coríntios 3:11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a única rocha, a única pedra de esquina verdadeira, possível e capaz de sustentar nosso edifício espiritual, a nossa vida, a igreja, é Jesus. A gente vê ali, né, quem é Jesus, essa rocha eterna, essa pedra de Israel, essa pedra que destrói tudo que se levanta contra Deus, essa rocha que firma os nossos pés quando nós estávamos num charco de lodo. Então, essa rocha, esse fundamento que é Jesus, ele não pode ser substituído por nada e por ninguém. Glória a Deus por isso, que nós possamos entender isso, né, irmãos, e nunca tentar substituir Jesus na nossa vida.
tópico 2, então, nós falamos agora, né, dessa rocha, dessa pedra angular que é Jesus, mas a lição nos traz, e Paulo fala aos Efésios, sobre esse fundamento dos profetas, né, dos apóstolos e dos profetas. E o que significa, então, o termo apóstolo? Né? Apóstolos vem do grego, ele significa enviado, mensageiro. Esse é o significado. João, ali na sua primeira epístola, ele diz que Jesus foi enviado, né? O Filho foi enviado pelo Pai como Salvador do mundo. Então, Jesus, ele é esse primeiro apóstolo, porque o apóstolo significa um mensageiro, significa enviado. Então, Jesus foi enviado ao mundo como Salvador, né? João 3,16, o versículo mais conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não se perca, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando o apóstolo João fala ali na sua primeira epístola, ele está nada mais confirmando o que a palavra te diz, né? Que o Pai enviou, e muitas vezes Jesus diz, né, que ele foi enviado pelo Pai. Então, Jesus, ele é o nosso apóstolo com letra maiúscula, o primeiro apóstolo com letra maiúscula. O que diz ali Hebreus 3, versículo 1? Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, nós, o que é a vocação celestial, né? A nossa salvação. Considerai atentamente o apóstolo, letra maiúscula, e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, o autor aos Hebreus vem confirmar, mais uma vez, que Jesus, então, foi esse primeiro apóstolo, ele é o modelo de todos os apóstolos que viriam depois. E quem eram esses outros apóstolos, então? Nós sabemos ali, através dos 4 evangelhos, que Jesus chama 12 homens, e escolhe eles, dentre toda aquela multidão, para fazer deles apóstolos, mensageiros da sua palavra, enviados, e ele envia, e ele começou a enviar já ali, quando a gente já vê aqueles 70 que são enviados, né? E depois, quando Jesus então sobe aos céus, eles são agora os mensageiros do Senhor. Já não está mais Jesus fisicamente pregando o evangelho do reino, mas agora os seus apóstolos estão cumprindo o seu ministério, né? São enviados, então. Claro que inicialmente eles permanecem em Jerusalém, Jesus fala, né? Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ide, né? Por toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Claro que no início estava tão bom estar juntos, e é tão bom a gente estar juntos, né, irmãos? A gente sente falta nesses dias. Então, eles permaneceram ali. O Senhor permitiu, então, a perseguição para que eles fossem indo para onde Deus havia enviado, e eles ainda não tinham obedecido, eles ainda estavam em Jerusalém, eles queriam estar naquela zona de conforto. Mas, então, eles são enviados posteriormente. Então, no dia de Pentecostes, eles recebem esse poder, né, vindo do alto, esse revestimento do Espírito Santo, e ali mesmo a gente já vê Pedro e os outros apóstolos se levantando e já sendo usados agora numa nova fase do seu ministério, agora cheios do Espírito Santo, e naquele primeiro discurso de Pedro, mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor e foram batizados. Mas antes, um pouquinho antes disso, antes do dia do Pentecostes, Pedro mesmo, ele já fala que era necessário que alguém tomasse o lugar de Judas, né, que Judas havia traído o seu ministério, né, traiu a Jesus, negou seu ministério, e ele cita, inclusive, eu não vou citar aqui, mas ele cita, né, um texto do Antigo Testamento que fala, outro tome o seu encargo, e então é escolhido Matias, tá? Matias, então, é escolhido para substituir Judas no seu apostolado. E o interessante, irmãos, é que assim, ó, a gente não ouve mais depois falar de Matias, né? Mas mesmo assim, olha aqui, ó, eu vou colocar aqui o que Pedro fala. Atos 1, do 21 ao 22. Tá? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, Pedro diz que a pessoa que fosse substituir Judas no seu ministério de apóstolo, ele não podia ser qualquer um. Ele tinha que ter sido alguém que estava desde o início
como ele fala aqui, que desde o princípio nos acompanhou, desde o batismo de João, quando Jesus então inicia o seu ministério, até o momento em que ele foi elevado às alturas, no início do capítulo do livro de Atos. Então não podia ser alguém que chegou assim. Matias não chegou de uma hora para outra. A Bíblia não cita ele antes, mas ele estava presente ali. Tanto é que ele foi escolhido. Então ele foi testemunha, ele andou com Jesus, ele estava perto de Jesus, ele acompanhou o ministério de Jesus. O apóstolo, ele precisava ter essa intimidade com o Senhor. Ele não podia ser escolhido assim. Matias não chegou e disse assim, pessoal, e eu aí? Eu podia ser, né? O que vocês acham aí? Eu sou legal? Ou eu tô sempre... Não, não foi ele que se ofereceu. O Espírito Santo dirigiu eles, né, nessa escolha, mas era de alguém que estava presente, que foi fiel, que perseverou. Isso também nos traz uma lição. Às vezes, nós podemos, de repente, desejar fazer algo no reino de Deus, algo na obra de Deus, e a gente, às vezes, pode acontecer, a gente vê muito isso, né, de pessoas assim que chegam e dizem, eu quero, vão se oferecer, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero dirigir o culto, ou quero fazer qualquer coisa. Aí, quando te dão alguma coisa para fazer menor do que aquilo que tu achava, né, do que esse irmão achava, eles, não, isso não fui chamado para isso, né? Ou eu cheguei agora, eu chego numa nova igreja, né? Eu vou congregar em um outro lugar e eu já chego mostrando o meu currículo. Eu sou isso lá, eu fazia aquilo, eu era professora da escola dominical, eu cantava no louvor, eu era pregadora. Poxa, não vai me deixar no banco, né? Quando o Senhor é que chama. Há um tempo para todas as coisas. No mínimo 3 anos, Matias acompanhou o ministério de Jesus, acompanhou o ministério dos apóstolos, até que chegou um momento em que Deus escolheu ele, mas ele foi fiel. Ele não estava ali por um cargo, ele não estava ali para aparecer, ele não estava ali para ter status de apóstolo, né? Hoje em dia a gente ouve tanto o apóstolo fulano, o apóstolo beltrano, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que os apóstolos, eles foram naquela época, né, do início da igreja. Então, assim, nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas, e Deus chama quem Ele quer, e Ele olha o coração, Ele sabe como chamar, quando chamar, e a quem chamar. Glória a Deus por isso, que a gente possa entender, né, que o Senhor, Ele não quer pessoas apenas que estão no momento da festa, no momento em que tudo está bem, mas é aquela pessoa que está ali junto, que está batalhando junto, que está na brecha, que está disposto a servir realmente, e o servir em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer cargo, vamos dizer assim, né? Mesmo que o meu servir seja apenas cumprimentar as pessoas que estão chegando, eu não sou nem diácono, nem diaconisa, mas eu vou lá e dou um abraço, eu vejo alguém chorando no culto, eu vou lá dar um abraço, levo um lencinho. Isso é servir, irmãos. E a gente podia aqui listar muitas coisas. Então eu não preciso estar lá na frente em evidência para servir ao Senhor. Pelo contrário, o Senhor está olhando o meu coração ali no meu anonimato. Ali o Senhor está vendo. Então, Matias, ele foi um homem exatamente escolhido pelo Senhor por essas características. E não é porque a Bíblia depois não menciona mais ele que não foi uma boa escolha, como alguns teólogos, alguns estudiosos dizem, mas foi uma precipitação de Pedro e dos demais apóstolos escolherem Matias. Não, tanto é que a gente não ouve mais sobre os outros apóstolos, a gente ouve ali sobre Pedro, né, do que Pedro fez, sobre João, mas se a gente vai ver ali outros, Bartolomeu, a gente não ouve mais sobre eles. Mas não significa que o Senhor não usou eles, eles não tiveram um ministério então, frutífero. Quem é agora, então, o último apóstolo que foi chamado pelo Senhor? Como fora de tempo, como ele mesmo diz. Paulo. E ele foi chamado para um ministério muito especial, que foi o ministério dos gentios. Gálatas 1, versículo 1 diz, Paulo, ele escrevendo, né? Apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E das 13 epístolas que Paulo escreve, em 9 ele inicia dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele entendeu, ele recebeu esse chamado do Senhor para ser apóstolo. 1 Coríntios 15, do 8 ao 11, ele está escrevendo ali que Jesus havia aparecido aos apóstolos após a sua ressurreição. E no versículo 8, ele diz assim, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo.
porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, os apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Então, Paulo, sim, o último apóstolo chamado pelo Senhor, comissionado para levar o evangelho aos gentios, principalmente, não que Paulo não pregasse para os judeus, onde ele chegava, ele procurava sinagogas e ele ia pregar para os judeus, mas a maioria dos judeus não aceitavam, muitos creram, mas muitos não, e aí os gentios iam se aproximando e ele ia mesmo para o meio dos gentios, e ele não tinha nenhum problema de estar entre eles, pelo contrário, ele considerava isso um privilégio e um chamado especial do Senhor. Então, como os 12 tiveram o seu tipo de chamado, assim Paulo também teve, especificamente para os gentios. Em Efésios 3, dos versículos 6 a 8, ele fala o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo, apóstolo dos gentios. Então, irmãos, a gente começou ali, né? O que dizia o tópico, aquele primeiro tópico ali? O conceito de apóstolos, né? E a gente vai entrar na doutrina dos apóstolos. Mas antes, é importante, então, salientar qual era a mensagem dos apóstolos, então. O que eles ensinavam? Eles pregavam Cristo crucificado, nossa redenção, a nossa salvação foi através da morte de Jesus, do sacrifício dele. Mas também eles pregavam Cristo ressuscitado, que é a nossa vitória, porque ele venceu a morte, então nós também venceremos a morte, e a esperança de vida eterna. Essa era a mensagem dos apóstolos, essa era. Por isso que Paulo fala ali, então, no Efésios 2:20, que está no nosso texto, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus é a pedra principal da esquina. Então, o que é que eles pregavam? Qual era o fundamento deles? Jesus, a pedra de esquina. Não há outro fundamento. E o ponto 2, então, ali, desse segundo tópico, então, fala especificamente sobre a doutrina dos apóstolos. Nós já vimos o que são os apóstolos, né? Como foram chamados pelo Senhor em primeiro lugar. Depois Paulo é chamado também por Jesus, mas já Jesus, depois que já tinha subido aos céus, ele fala, né? Como nascido como fora de tempo. Então, qual era a doutrina, né? A gente já falou, a mensagem é essa: é Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, é Jesus. E a doutrina, para começar, o que é doutrina, né? Para a gente ter uma ideia. Se fala tanto em doutrina, o que é doutrina? A doutrina é um agrupamento ou uma reunião coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Isso é uma doutrina, são ideias necessárias, fundamentais. Sem elas não existe aquele ensino. Então, isso é esse agrupamento dessas ideias, tá? Isso é uma doutrina. E o que é a doutrina bíblica, então? Doutrina bíblica é um conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema e que possui, então, importância fundamental para a nossa fé. Então, a doutrina bíblica está na Bíblia, são ensinamentos, é um conjunto de ensinamentos sobre um assunto que seja fundamental para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. No Novo Testamento, a palavra doutrina, ela aparece muitas vezes para substituir, ou não substituir, para traduzir dois termos gregos, que é didascalia e didaquê. São dois termos gregos que são usados no Novo Testamento, no texto grego, né, no texto original, e ao traduzir para o português, então se traduz por doutrina, tá? E esses termos significam basicamente ou fundamentalmente ensinamento ou instrução.
Essas duas palavras estão relacionadas tanto quanto ao ato de ensinar, quanto ao conteúdo desse ensino. Então, isso é a doutrina bíblica, irmãos. Quando nós falamos, então, em doutrina bíblica, nós estamos referindo ao ensino fundamentado nas Escrituras, basado e embasado nas Escrituras, que dirige, ordena e abaliza a nossa caminhada cristã. É isso, é o que a Bíblia diz sobre tal coisa, como eu devo me portar, como eu devo me comportar diante de tal situação, como deve ser a minha vida nesta área. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Aí está a doutrina bíblica. Tá? Ou seja, ela é a nossa regra de fé, é a nossa prática de vida cristã. Isso é a doutrina bíblica. Por muito tempo, e a gente pode falar, né, nós somos membros da Assembleia de Deus, por muito tempo se falava em culto de doutrina, não como um culto de ensinamento da Bíblia, mas falando mais em questão de usos e costumes, né, tradições. Então tem culto de doutrina, daí a pessoa já ia esperando que eu ouvir alguma coisa de usos e costumes. Mas a verdade é que o culto de doutrina verdadeiro, ele é aquele culto em que o pastor, o irmão que está pregando, ele está ensinando a palavra de Deus. Nós temos um exemplo de culto de doutrina hoje, que é o culto do campo. Nas segundas-feiras, o pastor João, ele sempre traz doutrina bíblica para a igreja, né? Continuamos com o culto, graças a Deus, online agora, mas ele está ali. Esse culto de doutrina, é claro, ele fala culto do campo, né? E as crianças às vezes entendem que o campo é o campo e a cidade. Não, o campo de Porto Alegre, né? Mas é um culto de doutrina que nós temos. Então, a doutrina bíblica, irmãos, ela não é um pensamento humano, não é uma opinião de homens, eu acho que deve ser assim, eu acho que aquilo ali pode, aquilo ali não pode. Não, o que a Bíblia nos diz acerca disso? Isso é doutrina bíblica. É o quê? Palavra de Deus, nada mais do que isso. E a palavra de Deus é o parâmetro para as nossas vidas. Em Atos 2:42, diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a igreja primitiva, ela então estava perseverando, seguindo, obedecendo a doutrina dos apóstolos, que era o quê? A palavra de Deus. Eles nada mais ensinavam do que a palavra de Deus. As escrituras sagradas, nada mais do que isso, irmãos. Primeiramente, o Antigo Testamento, que é o que eles tinham, Bíblia, sim, e toda vez que Jesus cita a palavra, ele cita o Antigo Testamento, mas ao longo, então, do crescimento da igreja primitiva, então, são escritos os livros do Novo Testamento, né? Os 4 evangelhos, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, né? A epístola de Tiago, e todo o Novo Testamento, os de João. E é interessante que tem um texto que o próprio Pedro fala, né, das escrituras e coloca as epístolas de Paulo já como escritura sagrada, inspirada. Ele até fala que tem pontos difíceis de entender e que os indoutos fazem confusão e misturam tudo e ensinam errado. Então, ali, já no próprio Novo Testamento, Pedro, então, já vai falando que as epístolas de Paulo eram já escrituras sagradas. Tá? Então, isso é o que eles pregavam. Então, a doutrina dos apóstolos era unicamente a palavra do Senhor, unicamente a escritura sagrada. Bem, paz do Senhor aos que chegaram depois, que estão nos ouvindo e deixaram o seu comentário. Seguir, então, aqui, os próximos banners, já encaminhando para o final, tá, irmãos? Então, 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, Paulo fala ali, tá, que eles pregavam sobre Jesus e tudo que eles ensinavam era segundo as Escrituras. Então, tudo que eles falavam acerca de Jesus estava com base, com fundamento nas Escrituras Sagradas. E ele diz, então, ali, porque a gente lê os versículos após o 3 e o 4, né? Já lemos 1 Coríntios 15, do 8 ao 11, e ali ele fala que Cristo morreu por nós segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Então, tudo que eles pregavam, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, era segundo as Escrituras. E por isso, então, que ali em Atos 5, do 40 ao 42, olha que importante, irmãos, esse texto. Ele diz assim, chamando os apóstolos
açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, isso quem fez foram os judeus, né, os fariseus ali, enfim, os saduceus e toda aquela turma toda. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome com letra maiúscula, está falando de Jesus. E aí o versículo 42 diz, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos, era isso que eles ensinavam, irmãos, não era novidades, não era modismos, era a palavra do Senhor. Jesus, segundo o que as escrituras diziam, e segundo o testemunho deles, que nada contradizia as escrituras. E o ponto 3 ali, o fundamento dos apóstolos, né, dos profetas, né, o testemunho dos profetas, né? Os profetas eram o que, então? Eram proclamadores e intérpretes da revelação divina. Desde a antiguidade, os profetas falavam acerca do Messias. Na passagem ali de Rico e Lázaro, está em Lucas 16, no versículo 29, Abraão fala para o rico o seguinte, porque o rico tinha dito, envia Lázaro para poder falar para os meus familiares, para eles não virem parar no mesmo lugar que eu parei, lugar de perdição, longe de Deus. E aí Abraão responde para ele o seguinte, olha, eles têm Moisés e os profetas, que eles escutem a eles, ouçam a eles. Por quê? Porque tanto Moisés já apontava a lei e apontava já para Jesus, mas os profetas também apontavam para Jesus, falavam de Jesus. Tanto é que o conhecido profeta messiânico Isaías, né, que ele fala através, né, da revelação divina sobre Jesus é incrível. João 5,39 também, Jesus, ele afirma que as escrituras testificavam acerca dele. E ele está, inclusive, falando para os judeus, dizendo, olha, vocês examinam as escrituras, julgando ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, porque eles estavam questionando a autoridade de Jesus, estavam questionando quem era Jesus. E Jesus, vocês não examinam tanto as escrituras? Vocês não creem que elas têm vida eterna, né? Olha, elas testificam de mim, então examinem melhor, né? Olhem melhor o que vocês estão lendo. Paulo fala, então, quando ele fala ali dos profetas e dos apóstolos, ele está falando de dois ministérios que estão intimamente ligados, porque os profetas, então, falavam na revelação divina, enquanto que os apóstolos estavam falando do que já estava ali na palavra de Deus, inclusive citando os apóstolos. Os profetas, né? Citando ali vários textos que eles citam. Lucas 11, do 49 ao 50. Tem alguns textos que eu consigo colocar aqui, porque eles são menores, outros não, fica só a referência, tá, irmãos? Então, vocês podem ir acompanhando. Lucas 11, do 49 ao 50, diz assim, por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Então, ali em Lucas, o Senhor está falando, Jesus está falando, né, que o Senhor tinha prometido enviar a profetas e apóstolos, então esses dois ministérios ligados, né, desde a antiguidade, e que eles, né, vinham sendo mortos, e seriam mortos ainda, né, por não falarem aquilo que o homem queria, e sim aquilo que Deus estava falando. E aí, Paulo, novamente ali já, então, em Efésios, ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículos 4 e 5. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, agora, Paulo está falando dos profetas do Novo Testamento, aqueles que receberam o dom do Senhor, o dom da profecia, que agora são também proclamadores, né, dessa vontade divina. Então, ele diz que aquilo que não foi revelado antes, que a gente sabe que a Bíblia diz que era apenas sombra do que viria, então hoje é revelado através dos apóstolos e profetas. E no capítulo seguinte, no 4, no versículo 11, ele continua e diz o seguinte, ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui une a questão da edificação da igreja como edifício de Deus, embasada, fundamentada nesses ministérios dos apóstolos, dos profetas, e ele continua, os evangelistas, pastores, mestres, né, ensinadores. Glória a Deus por isso que o Senhor capacita e escolhe, né, pessoas para estarem exercendo esse ministério para a edificação da igreja do Senhor. E o último tópico, então, irmãos, já no finalzinho da nossa aula, então ele fala sobre nós como moradas de Deus, não apenas um edifício, mas um edifício ele é construído para ser usado, é para ser ocupado, né? A gente tem visto muitos, e não é de agora, não é por causa da quarentena, para quem sai, né, consegue sair ou precisa sair, mas já de muito tempo, né, pela questão da crise econômica, quantos edifícios, quantos prédios com placa de aluga, vazios, né, dá até uma certa tristeza ver aquilo ali, porque um edifício foi construído para ser ocupado, utilizado. E quando nós falamos, então, desse edifício espiritual que somos nós, somos a igreja do Senhor, é para a habitação, nós já vimos, né, nessa lição, um pouquinho antes, a habitação de quem? Do Senhor em nós. E esse edifício, para que ele venha morar em nós, ele precisa ser, então, bem ajustado. E como ele vai ser bem ajustado? Qual é a ferramenta? Qual é o prumo que vai fazer com que esse edifício seja construído de uma forma correta, retamente? É a palavra de Deus. Então, um edifício bem ajustado, ele fala de uma vida ajustada, reta, correta diante de Deus, né? Então, sendo a palavra de Deus esse prumo, nós não podemos andar num caminho reto se nós não tivermos ela como base para a nossa vida. Se nós não obedecermos, não vivermos de acordo com ela, e não praticarmos o que está escrito. Às vezes, irmãos, a gente não consegue. Muitas vezes a gente erra, peca em situações, às vezes até meio sérias, mas a gente precisa voltar aos pés do Senhor e dizer, Jesus, me perdoa, eu preciso continuar tentando, eu preciso que tu me ajude, eu quero viver de acordo com a tua palavra. Por quê? O que a palavra de Deus é para nós? Salmo 119, 105, né, um versículo bem conhecido, ele é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Somente a palavra do Senhor, ela nos limpa. E Jesus falou ali, né, na ocasião da última ceia, da última noite que ele esteve antes de ser preso, ele falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ali é muito lindo esse texto que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, porque ele diz o seguinte para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, ou seja, a palavra de Deus, as escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é lindo esse texto, porque ele primeiro começa dando testemunho da própria vida de Timóteo, que Timóteo desde pequenininho conhecia a palavra, desde pequenininho ele já vinha, né, não só conhecendo ela, como seguindo ela, e aí então ele começa a falar o que é a escritura para nós. Ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados, para que esse edifício seja um edifício útil, um edifício onde realmente o Senhor possa morar, o Senhor possa habitar, e que nós venhamos também a dar frutos, né? Que isso habilitado para toda boa obra, também é fruto. E último ponto ali, eu uni esses dois, porque ele fala em templo santo no Senhor e morada do Altíssimo, né? Então, o termo grego, templo santo do Senhor e morada no Altíssimo. O termo grego para templo, nesse que é usado, é o termo naon, e ele está se referindo não ao templo todo em si, não apenas não a todo o edifício, mas aquela parte específica do tabernáculo e do templo de Jerusalém,
em que era chamado o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde a presença de Deus estava, onde só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar. Então, quando ele fala ali, né, que nós somos templo santo no Senhor, ele está usando essa palavra específica, que é onde Deus realmente habita, que é onde no santuário judeu estava a presença de Deus. E agora nós somos este templo santo, nós somos este santo dos santos, onde está a presença de Deus. Irmãos, isso é um privilégio incrível. Eu não tenho palavra, é um privilégio que não se pode comparar a nenhum outro privilégio, que é ser morada do Senhor. Jesus, ele disse ali, em João 14, versículo 23, ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, se nós amamos Jesus, nós guardamos a sua palavra, nós seguimos o que diz a palavra de Deus. E aí, a partir disso, então, o Senhor vem, o Pai e o Filho vêm e fazem morada em nós. Mas é através de um cumprir, de um seguir, de um obedecer à palavra de Deus. E eu só posso obedecer a palavra de Deus se eu conhecer a palavra de Deus. E eu só posso conhecer se eu ouvir sobre ela, se eu estudar, se eu ler. Então, é todo um processo, irmãos. Essa construção desse edifício, ela é feita pouco a pouco. E a palavra de Deus diz que aquele que iniciou a boa obra em nós, há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. E essa promessa, então, de Jesus, de que ele e o Pai viriam e fariam morada naquele que amasse a ele e guardasse a sua palavra, ele é fiel e verdadeira. Nós sabemos disso. O Pai e o Filho agora habitam num ser humano que estava antes longe, antes estava separado de Deus por causa do seu pecado. Mas quando esse ser humano agora começa a amar Jesus, começa a guardar a sua palavra, então o Pai e o Filho vêm e fazem morada. E não apenas o Pai e o Filho, mas a Trindade completa. Paulo fala ali aos Coríntios 6,19, 1 Coríntios 6,19, o que ele diz? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos não agora apenas o Pai, o Filho, mas também o Espírito Santo. Irmãos, isto é maravilhoso demais. Isso é um privilégio, como eu disse agora, que nenhuma honra humana, nenhum status, nada neste mundo, nada nesta vida pode se comparar a este privilégio de ser morada do Senhor. Que nós agora somos moradas do Senhor. Tem um texto do Antigo Testamento que fala, né, que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas também no coração contrito, naquele coração que reconhece que necessita do Senhor. E eu quero concluir, então, essa lição bem a tempo, convidando vocês, né, a gente se colocar diante do Senhor, examinar nossa vida e dizer, Jesus, o que é que está faltando em mim? O que é que não está permitindo que eu possa ser um edifício realmente bem ajustado, bem completo, um edifício que tu tenhas prazer em habitar? Porque existem lugares, né, para quem vai alugar uma casa ou alugar uma loja, e entra num lugar onde tem mofo, onde tem umidade, onde tem muita sujeira. Mesmo que a gente possa sair, isso se limpa, isso se resolve, a pessoa já pega aquela aversão àquele lugar, porque é algo que não é agradável. Então, que a nossa vida, ela possa realmente, o Senhor estar limpando, nos mostrando as coisas que a gente precisa que o Senhor transforme. Então, eu quero orar com vocês para finalizar essa lição, agradecer pela vida de vocês, daqueles que nos acompanharam. Estou vendo ali que tem alguns comentários novos. Né? Levi, irmã Elita, irmã Eliane Job, que prazer, irmã Eliane, que privilégio tê-la assistindo a nossa aula, que Deus abençoe muito, Sofia também, o irmão Felício, Abigail, que aliás estão com um bebê novo em casa, o Benjamin, parabéns, a irmã Rose Freitas, a Vânia, então, queridos, foi um prazer, Vera, né, a Débora Cristina, a Pasqualina, prazer vocês que estiveram acompanhando, aqueles que vão ouvir ainda esse vídeo. Isso tudo é para o Senhor, a glória dele, a gente né, reconhece que sem o Senhor a gente não é nada. Então vamos orar para finalizar esse momento. Pode fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esta aula, Senhor, porque a palavra é tua, Senhor.
Não é palavra de homens, não é palavra e opinião humana, mas, Senhor, é a Tua palavra que limpa, é a Tua palavra que dá vida, é a Tua palavra que nos coloca no caminho certo, que dá prumo para a nossa vida. Senhor, nos ajuda a cada dia a poder, Senhor, estar sendo edificados sobre a rocha eterna, sobre essa pedra angular de esquina que é Jesus, sobre este fundamento dos apóstolos que é a palavra de Deus, o testemunho dos profetas que são as escrituras sagradas. Senhor, é porque somente dessa forma que nós vamos poder ter a nossa vida realmente reta, nossa vida realmente caminhando para o céu, que é o nosso objetivo. Nós temos muitos planos, muitos sonhos para a nossa vida aqui na Terra, mas, Senhor, nosso maior sonho, nosso maior objetivo, o meu maior sonho é chegar ao céu. Senhor, vem nos lavar com teu sangue, vem nos limpar através da tua palavra, que essa palavra vá tirando as arestas da nossa vida, para que aquilo que esteja nos impedindo, nos embaraçando o caminho, nos impedindo de seguir firmemente, livremente para o alvo da soberana vocação que é Jesus, para chegar ao céu, que todo empecilho, a tua palavra vá tirando, vá limpando do nosso coração. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós precisamos desesperadamente de ti, Senhor, porque sem ti nós nada podemos fazer. Paizinho, eu te agradeço por esta manhã, te agradeço por este domingo, pela chuva que tu tens enviado, te agradeço, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu és soberano. Continua conosco, continua guardando cada família, continua guardando, Senhor, cada casal, cada filho, os relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento de casais, Senhor, da tua igreja, dos familiares, dos amigos, dos irmãos, para que, Senhor, em tudo nós possamos agradar a Ti, e em tudo estarmos, Senhor, firmes neste caminho que nos leva ao céu. Muito obrigada, Jesus, no Teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, cada família, e que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós, não apenas no dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida. Uma excelente semana, e que Deus abençoe cada família. Paz, queridos.